Como escrever um bom conto? A primeira recomendação que eu sempre vou te dar para esse tipo de pergunta é ler bons contos. Você, como um escritor, não pode pular etapas, não pode evitar de ser um grande leitor antes de tudo. Idealmente, um escritor seria aquele que já leu muita coisa, que já está habituado com a tradição literária, que já conhece os grandes autores, já conhece os grandes textos, e a partir daí, a partir dessa leitura, a partir desse mundo no qual ele está imerso e que o fascina, ele começa a escrever também. Se você quer escrever um bom conto, eu vou recomendar que você procure os bons contistas, os grandes escritores da tradição literária e leia. Leia todos eles e leia também os contistas atuais, porque aí você vai perceber como o gênero se transformou, como o gênero se desenvolveu ao longo da história. Quem são os grandes contistas? Bem, para começar, existem contistas em toda a história da humanidade, é um dos gêneros mais antigos da humanidade, e ele se mistura um pouco com tradição oral também, porque existem contos populares, né, contos de fadas, que fazem parte desse gênero também, eles são uma subdivisão desse gênero. Então você vai encontrar fábulas de Esopo, você vai encontrar os contos do irmão Grimm, que reuniram os contos populares alemães, mas também começar com Boccaccio, que escreveu Decameron, que é um livro com 100 contos, são 10 dias com 10 contos cada, e ele é um dos grandes clássicos italianos, uma das grandes referências. Então comece com esses clássicos, leia os contos desses autores, leia Guy de Maupassant, que é também um grande contista francês. Eu não curto tanto os contos dele, mas são importantes para você conhecer. Leia Machado de Assis, leia os contos do Hemingway, leia os contos da Clarice Lispector, leia os contos do Edgar Allan Poe, que é um dos autores fundamentais no gênero. Ou seja, você faz uma busca aí, procure quais são os grandes contistas, quais são os grandes contos da humanidade, quais são os grandes contos já escritos, e você vai ler para poder entender a forma. O Chekhov, Pushkin, os russos são muito famosos pelos contos deles, e aí você vai começar a entender como funciona a forma. Tradicionalmente a forma ela é definida como um texto breve, né? Um texto que você pode ler numa única sentada, numa única sessão de leitura, e que tem unidade. Ele tem unidade de tempo, tem unidade de espaço, unidade de personagens, poucos personagens, e unidade de ação. Então ocorre uma única ação, tem o começo, o desenvolvimento, o clímax e o fim, o desfecho. Essa é a estrutura clássica, mais clássica do conto. Não que seja obrigatória. Como eu disse, o conto mudou muito, você pode fugir um pouco da forma tradicional, mas essa é a estrutura mais clássica de todas. E outra coisa que se diz é que o conto começa logo na ação, né? Tende a começar logo na ação, que eles chamam de media res, com algo acontecendo já. Ao invés de você fazer uma introdução, você estabelecer o cenário, estabelecer que esses personagens já começam com alguma coisa acontecendo, e isso vai te levando de maneira exponencial, né, tipo pro clímax, que daí é quando chega o ponto alto, o ponto mais forte da ação e o desfecho. Nem todos seguem essa forma. Se você for ler os contos do Chekhov, por exemplo, ele não tem muita estrutura, ele é um conto mais plano. Ele tem um conflito, ele tem, sabe, tensão, mas ele não tem esse desfecho dramático, ele não tem essa reviravolta, às vezes, que deixa o leitor assim assustado. Alguns contistas fazem isso muito bem. Então, como eu disse, é importante que você leia e veja as diferenças e como cada contista utiliza as ferramentas. Uma das metáforas que o Cortázar utiliza, né, o escritor argentino utiliza, que é a literatura como uma loot box. O conto, ele vence por nocaute, você vai e derruba o seu oponente, derruba o seu leitor, né, surpreende o seu leitor, enquanto que o romance é uma vitória por pontos. Você vai amaciando seu oponente, você vai amaciando seu leitor até o final, ele não precisa ser tão impactante assim. Pra mim, assim, agora eu vou falar sobre a minha definição de conto, o que é um conto bom. Pra mim, um conto bom é aquele que fica na sua memória. Aliás, qualquer texto bom é esse, né, que você lê e que aquilo não sai da sua cabeça, que você fica refletindo sobre aquilo, que te incomoda, que te abre uma nova perspectiva da vida, sabe, que transforma a sua visão do mundo. Para mim, esses são os contos bons. É evidente que também essa definição vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas gostam de um tipo de literatura, gostam de um tipo de tema, um tipo de personagem, e outras preferem outros. Para mim, bons contistas, por exemplo, é o Jorge Luis Borges, né, o escritor argentino, que escrevia sobre temas metafísicos, histórias barrocas, com personagens mitológicos, com, sabe, labirintos, temas complexos, intertextuais, contos sobre livros, contos sobre escritores, contos sobre, sabe, personagens literários às vezes. Então, para mim, assim, o Borges é um grande escritor, embora o conto dele não tenha essa tensão que eu disse antes. Alguns contos você tem, mas geralmente são contos mais conceituais, mais formalistas até. Para mim, outra qualidade de um bom contista é a concisão. Eu gosto de contos breves, eu não gosto de contos longos. Há escritores que gostam de escrever contos longuíssimos. O Guimarães Rosa é um exemplo. Se você for ler Sagarana, né, que é um dos grandes livros do Guimarães Rosa, tem contos ali de 40, 50 páginas. Eu já não curto tanto contos assim, eu prefiro contos breves, contos de 5, 10 páginas máximo, assim, que você possa ler, às vezes 5, 10 minutos mesmo.
porque eu acho que quando você prolonga muito seu conto, quando você escreve um conto muito longo, primeiro que você vai perdendo um pouco o foco do que é o conto de fato, você acaba indo mais para uma novela, já para um romance até, e depois porque você perde esse impacto. Eu gosto de contos com impacto, eu gosto de contos que tenham essa tensão, que tenham esse conflito e que transformem você. Para mim, um dos melhores contos que eu já li, embora eu não sei se é um grande escritor em todas as formas, é o do Chuck Palahniuk, que é um conto chamado Guts, e esse é um conto muito forte. Para mim, assim, ele funciona perfeitamente, todos os elementos que ele vai apresentando ali, a maneira que ele vai construindo a tensão, sabe, a maneira que ele faz umas digressões no meio, mas ao mesmo tempo puxando pro conto. Eu acho que esse conto aí seria um conto exemplar para você ler e entender o que é essa forma. Outro grande conto, na minha opinião, é um que se chama A Galinha Degolada, do Horácio Quiroga, que é um autor uruguaio. Esse conto também é muito forte, e ele também vai criando tensão. O Quiroga é um autor que se inspirou muito no Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe tem vários exemplos de grandes contos também, como Coração Delator, ou como A Queda da Casa de Usher. Se você ler o Poe, você vai encontrar grandes exemplos de contos, tanto curtos quanto longos, mas a tendência é contos breves. Uma moda recente são os microcontos ou nanocontos, que são contos minúsculos. O microconto seria um conto mais breve, né, às vezes de uma página, meia página, e o nanoconto seria conto de um parágrafo, às vezes uma linha. E essa tendência é divertida, tem contos interessantes, mas eu também não sei até que ponto que você consegue desenvolver uma trama, consegue desenvolver uma história, às vezes em tão pouco tempo. Às vezes são mais anedotas, mais aforismos até. Mas, de regra, eu prefiro contos concisos, contos com linguagem muito bem selecionada, e nesse sentido o Hemingway é um grande exemplo. O Hemingway tem contos, sabe, muito densos, muito breves, com linguagem muito condensada. O Raymond Carver, que é um autor americano também, que tem contos fantásticos. Ele não tem tanta aquela tensão que eu disse, ele é um conto mais monotônico, sabe, é um conto mais linear, mas ele tem, sabe, uma linguagem perfeita, muito bem desenvolvida. Para mim são ótimos contos. E outra definição pessoal minha é que o conto é aquele texto que não tem nenhuma gordura e que você tem que agarrar o leitor na primeira linha e soltar na última. Então você precisa que o conto não tenha nada sobrando, não tenha um excesso, não tenha uma vírgula, não tenha nada fora do lugar, que você possa perder o leitor no meio. O conto perfeito é aquele que não solta. Se você começou a ler, você não consegue parar de ler até chegar no final. E para isso você precisa desenvolver muito a sua linguagem, você precisa desenvolver muito o seu talento como narrador, como contador de histórias, como criador de personagens, para conseguir atingir esse grau de concisão, de fluidez, para tornar um conto tão envolvente assim, a ponto de o leitor não querer parar de ler. E mais uma vez, aí está o risco dos contos longos, porque contos longos tendem a ter mais gordura, tendem a ser mais lentos, e daí é muito mais fácil perder o leitor no meio do caminho. Recapitulando, para mim um conto bom é um conto breve, é um conto conciso, com uma linguagem muito clara, muito concisa, muito precisa, e que não deixa o leitor fugir. E como você deve ter imaginado, não é nada fácil conseguir essas três coisas. Boa parte dos contos que tem por aí tem uma narrativa mais frouxa, uma linguagem um pouco mais repulsiva e que o leitor não consegue embarcar naquela viagem. Eu quero saber de vocês aí, que você que está assistindo aqui, que você que escreve contos, você que lê contos, quais são as características de um bom conto? Deixa no comentário aqui embaixo, dê seu joinha se gostou de vídeo, se no canal se não inscreveu, a gente vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!